Olá, caros alunos, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, principalmente com saúde. Eu sou a professora Fernanda Caldas de Química e vamos continuar os nossos estudos online. Hoje vamos falar sobre modelos atômicos, a evolução desses modelos. Nós temos como base um material didático e temos também um vídeo bem didático que fala sobre esse conteúdo, que é tudo se transforma. Eu vou disponibilizar o link para vocês, porque também vocês vão responder algumas perguntas que se encontram lá nesse vídeo. Então preste atenção e se preparem. Vamos lá? Vamos começar do começo. Vamos falar sobre os gregos. Os gregos estudaram a matéria e definiram então que essa matéria poderia ser dividida, e com isso surgiu a palavra átomo. Então, átomo é uma palavra de origem grega que significa não partes, ou seja, indivisível. No entanto, os gregos só estudaram cientificamente o átomo. E aí veio um cara em 1803 para fazer a diferença, para começar os estudos científicos sobre o átomo. Foi o primeiro cientista a estudar cientificamente sobre o átomo, John Dalton. Então, o que ele está fazendo ali? Será que ele está fazendo malabarismo? Não, né? Ele está defendendo o átomo dele, né? O modelo atômico proposto por ele. Nós temos o átomo de sódio, nós temos o átomo de magnésio, representados por esferas. E aí, por que ele representa por esferas? Porque ele definiu o seguinte, que toda a matéria é formada por átomos, e esses átomos são indivisíveis. Então, essas esferas, elas são maciças, indivisíveis, indestrutíveis, neutras, e representam o modelo dele. Então, o átomo teve o primeiro modelo científico através de Dalton. E com isso começa a nossa primeira atividade. Então, vamos colocar a cabeça para funcionar? Vamos lá? Nossa primeira atividade é a atividade número 1. Vocês vão lá no link do vídeo que eu estou passando para vocês e vocês vão procurar as informações de uma personagem chamada Kika. Essa personagem, ela faz uma analogia sobre o modelo de Dalton. Então, a pergunta é, qual é a analogia utilizada para representar o modelo de Dalton? E a pergunta número 2 é, qual é o nome desse modelo? Ok? Vamos lá. Agora nós estamos falando de outro momento da química, em que o estudo era baseado na eletricidade. Nós temos uma ampola, que é bem semelhante a essas de televisões antigas, tubos, e nós temos um polo negativo e um polo negativo, um catodo e um anodo, que gera uma diferença de DDP. Com isso, o gás que percorre no vácuo dentro desse tubo, ele tem uma trajetória retilínea nesse experimento de raios catódicos. Só que isso não durou para sempre, né? Porque foram colocados interferentes. É claro, né? Vamos ver o que acontece se a gente coloca algum obstáculo ou se a gente coloca algum interferente nesse experimento. E aí, com isso, foi utilizado um campo elétrico magnético. Está sendo representado aí por um ímã e nós temos a reguinha que representa as medidas, né, de como ficou esse experimento após a utilização desse campo elétrico magnético. E a gente observa uma certa curvatura desses raios catódicos dentro do tubo. Então, isso tem um porquê. Porque existem cargas com sinais negativos dentro desse sistema, já que o campo elétrico magnético positivo era o que estava forçando essa trajetória curvilínea dentro do raio catódico. Então, a gente tem sinais diferentes, ó, campo elétrico magnético positivo, raios catódicos dentro do tubo negativo. Então, surgiu aí os nossos elétrons, que são partículas menores do que o próprio átomo em si. Ou seja, a história de Dalton de que o átomo era indivisível não vale mais. Isso já acabou. Agora a gente acabou de descobrir que o átomo é divisível. E aí temos então partículas menores do que o próprio átomo. O modelo, então, para representar essas partículas menores que o próprio átomo é um modelo em que temos cargas negativas incrustadas em cargas positivas que se neutralizam. Então, o átomo agora ele é divisível, ele é neutro, ele é esférico e não maciço. Pergunta número 2, de novo na personagem Kika. Nós vamos lá no vídeo e vamos procurar saber qual foi a analogia feita para representar esse átomo, que é o átomo de Thomson, e qual é o nome desse modelo atômico, ok? Seguindo,
Bom, nós temos aqui Rutherford, ele está pensando sobre o modelo anterior, né? Então existiam as derrubadas de modelo. A comunidade científica, ela, quando surgiu um modelo, ela queria derrubar, o cientista queria ir lá derrubar o modelo anterior, como se fosse uma competição, né? Uma competição saudável para a ciência, né? Para a nossa evolução. E aí ele questionou, poxa, será que é isso mesmo? Será que esse modelo tem partículas positivas e negativas? Como é que deve ser isso, né? E aí Rutherford resolveu realizar experimentos de radioatividade. A moda agora, no momento, era radioatividade. Ele usou o polônio, que é um átomo radioativo, e emitiu partículas alfa, que tem sinal positivo, numa finíssima folha de ouro, que tem vários átomos de ouro. Então ele percebeu que alguma parte dessa radiação ela ricocheteava e outras seguiam à frente como se nada tivesse acontecendo. Então nós temos aqui a imagem, né, que nós temos um pontinho central, nesse pontinho central que representa uma parte muito pequena desse átomo, né, esse feixe ele vai se ricochetear e nós temos vários passando direto como se nada tivesse acontecido. Então o que ele acabou de descobrir? Ele acabou de descobrir que existem vários espaços vazios, quer dizer, muitos espaços vazios nesse átomo. Então, numa analogia, se a gente tivesse uma pulga no meio de campo de futebol do Maracanã, todo o restante do Maracanã, que significa gramado, cadeira, arquibancada, são os espaços vazios, e o muro do Maracanã significa eletrosfera. Então, eu já comecei a falar de alguma coisa diferente. Eletrosfera, onde a gente encontra os elétrons com carga negativa, já descobertos lá no modelo de Thomson anteriormente. Então, o nosso átomo tem um núcleo pequeno e pesado, carregado positivamente, por isso que a partícula alfa também positiva repelia, né, esse feixe, e nós temos também em torno desse núcleo a eletrosfera, com grande espaço vazio entre o núcleo e ela. Na eletrosfera giram os elétrons com carga negativa. Bom, esse elétron ele está girando na eletrosfera, mas será que ele pode cair no núcleo do átomo? Então, esse é o nosso próximo assunto. Antes disso, vamos responder a nossa pergunta número 3. Lá no vídeo também nós temos analogia para esse modelo. Eu quero que vocês identifiquem qual é a analogia e qual é o nome do modelo de Rutherford. Então, voltando aí a falar sobre a estabilidade do átomo, alguns cientistas imaginaram o seguinte: se esses elétrons eles giram em torno do núcleo na eletrosfera, por que eles não caem, né, nesse movimento e vão colapsar no núcleo do átomo? E aí foi descoberto que nada disso acontecia, que a gente tem órbitas constantes em torno do núcleo do átomo. A gente observa um núcleo que está representado pelo vermelho e a eletrosfera, que são os discos em branco, né, os círculos. E nós temos, então, 2 elétrons na nossa primeira camada e 1 elétron na nossa segunda camada, ou seja, foram descobertas camadas, que essa eletrosfera tinha camadas que vão da mais próxima do núcleo, que é a camada K, até a mais afastada. São 7 camadas, K, L, M, N, O, P, Q. E nessas camadas nós temos energias já quantificadas ou quantizadas, ou seja, pacotes prontos, energia já pronta e preparada para que aquele átomo não entre em colapso com um elétron caindo no núcleo dele. Então, a energia ela já é pronta. Então, por isso que o átomo é tão estável. Para explicar esse modelo, nós temos também lá no vídeo, né, o que explica ele. Então, eu quero que vocês identifiquem o porquê a gente está falando sobre energia quantizada ou quantificada. Tá bom? Então, vamos falar aí sobre esse modelo, que ele é conhecido também como modelo de Rutherford-Bohr ou somente como modelo de Bohr. Nós temos, então, o nosso resumo dos cientistas que fizeram a diferença na nossa história da química. Bohr, Rutherford, Thomson e Dalton. E esses cientistas mostraram para a gente que o átomo hoje é tudo para a química e que a gente não vive sem ele, não é isso? Bom, obrigada por vocês terem assistido minha aula e responda as perguntas, tá? Eu estou esperando vocês. Beijos!